Muito bem, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa pré-aula, nossa consideração dessa vez panorâmica sobre o livro de Deuteronômio. Apenas explicando novamente para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse vídeo é um material didático, é parte do recurso que nós disponibilizamos para a nossa classe da Escola Bíblica da Igreja Batista Aliança, em Campinas. Então a gente sempre tem um vídeo que é disponibilizado para os alunos terem uma prévia sobre aquilo que nós vamos conversar na sala de aula, e a aula mesmo a gente faz uma conversa sobre aquilo que foi estudado aqui, tá bom? Nosso assunto de hoje, como você já viu, é o livro de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, livro que tem muita coisa a nos ensinar, e sem mais delongas, vamos para ele, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. O que nós temos a considerar e a olhar sobre o livro de Deuteronômio? Primeiro, algumas informações iniciais, daquelas que a gente já está um pouquinho acostumados com elas. Quem escreveu o livro de Deuteronômio, como nós já dissemos nas aulas anteriores, a gente vai seguir a linha de que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, mesmo sabendo que existem outros estudiosos que apontam algumas possibilidades diferentes, mas nós entendemos que a mais concreta e mais segura que nós temos é continuar crendo que Moisés foi quem escreveu todo o Pentateuco e, consequentemente, o livro de Deuteronômio. Aqui a gente tem uma particularidade interessante, porque o final de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés, naturalmente vai ter sido escrito por uma outra pessoa, possivelmente Josué, uma pessoa que reuniu todos aqueles textos que Moisés escreveu, tá bom? Quando que esse livro foi escrito? Esse livro é escrito então no final da vida de Moisés e em um contexto em que ele já chegou, conduziu o povo até a Terra Prometida. O lado leste de todo o Jordão já foi conquistado pelas tribos, e agora eles se preparam para atravessar o Jordão, entrar para conquistar o lado oeste do Jordão para lá. E quem vai fazer isso é Josué. Então foi nessa época, antes deles entrarem, que foi escrito o livro de Deuteronômio, tá bom? O que significa esse termo Deuteronômio? Palavra estranha pra gente, né? Mas Deuteronômio significa uma segunda lei, ou uma repetição da lei. E isso tem tudo a ver com a nossa próxima consideração, que é qual o objetivo do autor ao escrever o livro de Deuteronômio. Nós temos dentro do Pentateuco, que são os livros da lei, dois livros que eles têm alguma similaridade, que são o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Por quê? O povo de Israel sai do Egito no livro de Êxodo, e quando eles chegam no deserto, eles recebem a lei. Então lá é aquele evento que Moisés sobe no monte, Moisés recebe a lei do Senhor e transmite ela para o povo. Quando nós avançamos por Levítico, por Números e finalmente chegamos em Deuteronômio, nós vamos perceber que existe uma repetição de fato da lei. Os 10 mandamentos são um exemplo. Então, onde você encontra na Bíblia os 10 mandamentos? Em duas passagens, primeiro em Êxodo e também agora no livro de Deuteronômio. Mas por que repetir a lei? Qual a necessidade que nós temos de, dentre 5 livros do Pentateuco, 2 deles estarem trazendo literalmente uma repetição, daquilo que o outro está dizendo? Por duas razões. Primeiro, porque quando o livro de Êxodo é escrito, o povo está começando a peregrinar no deserto. Então, as leis que são concedidas por Deus, algumas delas são específicas para ajudar o povo a entender como que eles devem se comportar no deserto, como que eles devem viver naqueles dias em que eles estão literalmente caminhando, carregando o tabernáculo para tudo que é lado, como nós vimos no livro de Números, em que eles estão lidando justamente com essa instabilidade que uma viagem de uma quantidade tão gigantesca de pessoas por um deserto traria. O livro de Deuteronômio, por outro lado, é a repetição da lei para um povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. Então, não mais a vagar pelo deserto, mas a se estabelecer, se fixar na Terra Prometida. Então, você vai perceber, por exemplo, que no livro de Êxodo, a gente tem várias orientações do tipo, olha, o que você deve fazer com relação ao transporte do tabernáculo, ou o que você deve fazer quando uma pessoa estiver com lepra e a distância que ela deve se afastar do acampamento, essas coisas. Quando você vai para o livro de Deuteronômio, você percebe que na repetição da lei a ênfase muda. Então agora se fala, por exemplo, em cidades refúgio, que são para onde vão as pessoas acusadas de algum homicídio que querem esperar um julgamento justo. Então você percebe, você precisa notar isso na sua leitura, que nós não estamos falando da mesma coisa, tá bom? Você vai ler Êxodo e fala, nossa, mas já li isso
Você vai ler Deuteronômio, perdão, e vai falar, nossa, mas eu já li isso em Êxodo, mas perceba que são duas ênfases diferentes, tá bom? Segunda coisa pela qual é importante uma repetição da lei é porque no livro de Deuteronômio nós temos um público-alvo diferente. Então você deve lembrar que quando o povo sai do Egito, aquela população que sai do Egito e que recebe a primeira lei que Moisés transmite ali no deserto, eles não são a mesma geração que vai entrar na Terra Prometida. Por conta da rebeldia do povo, Deus vai esperar que essa geração morra, que esses pais que saíram do Egito cheguem ao final da sua vida, para que os filhos deles sejam as pessoas que entrem na Terra Prometida. Então aqui nós temos uma repetição da lei por duas razões. Primeiro, aquela que nós já citamos, porque agora a lei está com uma ênfase não mais de uma vida no deserto, mas de uma vida na cidade. Segundo, porque agora são os filhos que estão ouvindo essa lei. É claro que eles já conhecem, os seus pais os ensinaram, ou pelo menos deveriam tê-los ensinado nessa lei. Eles estão acostumados com tudo aquilo, mas agora são eles, como adultos, que estão recebendo essa lei. Interessante pensar, né? Que essas pessoas talvez eram crianças que nasceram no deserto ou que saíram pequenas do Egito, que viram tudo aquilo acontecendo de uma perspectiva infantil e agora eles recebem como adultos a lei. Então, duas razões pela qual nós temos em Deuteronômio essa repetição da lei, tá bom? Qual que é o objetivo então do autor em trazer essa repetição da lei, esse Deuteronômio, né? O objetivo é retratar aquilo que nós temos bem no comecinho do livro de Deuteronômio. Eu vou ler aqui para você. Logo no início da leitura, o livro de Deuteronômio deixa muito claro qual que é o teor dele. Ali no capítulo de número 1, quando ele fala que ele coloca a data e ele fala que Moisés proclamou, versículo de número 5, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. 2 pontos. E o que nós temos em quase todo o livro de Deuteronômio é uma narrativa, ou melhor, é uma transcrição desse discurso de Moisés. Então, existe uma questão aqui que vai deixar a sua leitura muito mais viva quando você estiver caminhando por Deuteronômio, que é você imaginar o seguinte: Moisés já está próximo do fim da sua vida, ele já sabe, desde o começo do livro ele deixa claro que ele sabe que ele não vai presenciar a conquista da Terra Prometida. Então ele está trazendo aquelas últimas palavras para o povo, a sua última tentativa de fazer aquele povo perceber a necessidade que eles têm de levar Deus a sério. Então esse livro é um discurso emocionante do fim da vida de Moisés sobre como o povo deveria observar a lei agora que eles estavam entrando na Terra Prometida, tá bom? Então quase todo o conteúdo que você tem no livro de Deuteronômio é esse discurso de Moisés sendo transcrito para nós, tá bom? Por fim, acredito que seja por fim, vamos lá. Qual a situação em que esse livro é escrito? Então o povo, como eu disse, já chegou na terra de Canaã, eles já tiveram as primeiras batalhas e conquistaram todo o lado leste, que é onde ficaram as 2 tribos e meia. No final do livro de Números, né, a gente tem aquela posse sendo tomada pelas 2 tribos e meia, e agora eles precisam atravessar o Jordão e conquistar, onde de fato espera por eles batalhas bem mais acirradas, povos mais fortes e assim por diante. Então é quando o povo está prestes a entrar nesse lado oeste, é quando o povo está ali acampado nessas planícies de Moabe, que o texto traz pra gente, que esse discurso é feito. Então é bem fácil pontuar onde acontece aquilo que nós temos registrado no livro de Deuteronômio, tá bom? Continuando então, depois dessas informações iniciais, algo que é bem bacana a gente perceber, eu coloquei aqui essa foto para você dar uma olhada nela, porque aqui nós temos de fato um registro atual, não é? De uma planície e ao fundo dessa planície 2 montes. Esse monte que você observa à sua esquerda na tela é o Monte Gerizim, e o monte que você observa à sua direita é o Monte Ebal. Esses 2 montes são retratados para nós no livro de Deuteronômio de uma forma muito peculiar e muito importante,
Porque Deus coloca diante do povo duas montanhas, literalmente. E ele conduz a toda essa pedagogia que a gente vem comentando do Pentateuco, não é? De uma forma que o povo vai ter diante de si uma montanha representando bênçãos, outra montanha representando maldição. Então, Gerizim é a montanha que representa a bênção. Gerizim é a montanha que o povo olha para ela e de lá pessoas vão subir e vão proclamar as bênçãos da lei do Senhor. Quais são as bênçãos da lei do Senhor? É tudo aquilo que é dito na lei do Senhor que promete paz, que promete um bom uso da terra, que promete uma soberania de Israel enquanto o povo obedece ao Senhor. E as outras tribos estarão no monte da direita, em Ebal, e ali elas vão pronunciar a maldição. Que maldição? Maldição sobre aquilo que vai acontecer com a nação de Israel, se a nação de Israel desobedecer o Senhor. Existe algo bem importante aqui, porque às vezes a gente tem um olhar sobre a lei que é um olhar um tanto quanto negativo, a lei do não pode, não é? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas o jeito correto de nós olharmos para a lei é você ter esse olhar sobre dois montes, de fato. É você perceber que a lei do Senhor, ela pronuncia e ela possibilita ao homem tanto bênção quanto maldição. Diante do homem está esses dois montes, estão essas duas possibilidades. O homem pode abraçar as bênçãos do Senhor por meio da obediência à lei, ou o homem pode abraçar para si as maldições que o Senhor tem por meio as maldições que a lei tem por meio da sua desobediência ao Senhor. E isso não é tão diferente de quando nós observamos, por exemplo, Paulo retratando o Evangelho no livro de Coríntios, né? Tanto tempo depois, ele vai descrever o Evangelho como o bom perfume de Cristo. Para uns que se salvam, o Evangelho é cheiro de vida. Para aqueles que se perdem, o Evangelho é cheiro de morte. Mas você vai perceber que o Evangelho é o mesmo. A mensagem é a mesma. Mas para uns, essa mensagem é mensagem de salvação. Para outros, essa mensagem é mensagem de condenação. Ou seja, você não tem um segundo evangelho para ser condenado. É o mesmo evangelho que salva, que também condena. E isso aqui, essas duas montanhas, elas são significativas não só para a gente entender esse aspecto da lei, mas elas também representam o que acontece com Israel daqui por diante. O livro de Deuteronômio ele tem um papel essencial dentro do Antigo Testamento e é fácil você perceber o porquê. Durante boa parte das leituras que se seguem, você vai prestar atenção nisso. O livro de Juízes, o livro dos Reis, Samuel, eles vão sempre retratar isso aqui. Sempre retratar que o povo precisa lembrar que a obediência à lei traz bênçãos, mas a rebeldia à lei traz maldições. Então, isso é aquilo que acompanha o povo durante todo o tempo de estabelecimento, tanto da ocupação da terra, quanto do período subsequente, que é o dos juízes, quanto o período posterior, que é o período dos reis. E não apenas isso, mas mesmo quando você vai para os profetas e até o final do Antigo Testamento, quando o povo está indo para o exílio, está indo para o cativeiro, nós ainda temos esse mesmo eco de Gerizim e Ebal. O povo está colhendo os frutos de não ter obedecido à lei do Senhor. E o que nós queremos dizer com obedecido à lei do Senhor? É claro que a lei traz diversos mandamentos, diversas questões, mas especificamente você vai perceber no livro de Deuteronômio que existe uma ênfase muito forte sobre duas questões. A primeira questão, a idolatria. Deus não permite que o seu povo adore outros deuses. E segunda questão, um povo que adora a Deus precisa tratar de modo adequado e apropriado aqueles que têm mais necessidade, aqueles que têm menos condições de usufruir da terra. Então, uma ênfase muito forte do Deuteronômio ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, a pessoas órfãos e assim por diante, tá bom? Isso a gente vai observar no decorrer do livro, mas eu queria convidar você de fato a perceber esse eco de Gerizim e Ebal por todo o livro de Deuteronômio, tá bom? Continuando então, a gente vai dar uma olhada na estrutura do livro de Deuteronômio. Existem várias formas de dividir esse livro, e existe até uma outra estrutura diferente daquela que a gente vai acompanhar aqui, mas que é uma estrutura que mostra que Deuteronômio segue os mesmos trechos que tinha naquele tempo qualquer tipo de acordo entre um rei e os seus seguidores,
os seus servos, de fato, não é? Então, Deuteronômio pode ser entendido dessa forma, mas eu vou buscar essa outra estrutura que ela tem algumas coisas interessantes para a gente observar também, tá bom? Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, deixa eu ampliar ela para você ver melhor. Do capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós temos aquilo que nós podemos chamar de um quadro exterior, ou seja, uma questão maior, um quadro mais panorâmico, que é quando o olhar de Moisés, no início do seu discurso, se dirige para trás. Se dirige para trás em que sentido? Em lembrar o povo do que havia acontecido e já retratado, do que já havia sido retratado no livro de Êxodo, livro de Número, final do livro de Gênesis também, e mostrar para o povo o que havia acontecido com eles naquele tempo. Então, ele lembra ao povo, ele reconta a história, especialmente destacando a proibição que ele, Moisés, recebeu de entrar na Terra Prometida, considerando também a rebeldia do povo, que foi a razão do povo ficar caminhando tanto tempo no deserto, não é? Diante do relato dos espias e o desejo do povo de voltar para o Egito, e também mostrando que, embora o próprio líder tenha falhado nesse sentido, e embora o próprio povo tenha se rebelado contra o Senhor, a fidelidade do Senhor permanece. O Senhor permanece fiel à sua palavra. Então, isso vai ser um quadro exterior do capítulo 1 até o capítulo de número 3, tá bom? O trecho seguinte que nós temos é um trecho um pouquinho maior, que vai do capítulo de número 4 até o capítulo de número 11. E o que nós temos aqui? Nós temos aquilo que a gente pode chamar de uma grande exortação. Em que sentido uma grande exortação? É aqui nesse trecho do livro que vai aparecer de fato um quadro maior dos mandamentos, que na próxima sessão vai ser mais detalhado. Então, como que esse quadro maior aparece? É aqui que nós encontramos, por exemplo, os 10 mandamentos. É aqui que eles são apresentados novamente para o povo. É aqui que nós encontramos aquilo que nós chamamos de Shema, que é o trecho que está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, que é um trecho importantíssimo para a história do povo hebreu, que vai conduzir como nenhum outro texto das Escrituras, a filiação daquele povo ao Senhor e a repetição de que o Senhor teu Deus é o único Deus. Então esse trecho também está aqui nesse quadro maior, nesse quadro que traz uma síntese, vamos dizer assim, das primeiras exortações. É aqui que também nos traz, então, à luz dessa Shema, ou à luz dessa declaração de que o Senhor é o Deus de Israel, algumas considerações como o povo deve ocupar a terra que está diante de si, como os líderes do povo devem se comportar. É um texto que traz também qual que é a consequência dessa Shema, a adoração do povo de Israel. Então, que alerta o povo: olha, como que vocês vão adorar quando vocês estiverem na Terra Prometida. E também, note bastante nessa parte, a questão da eleição de Israel. Deus diversas vezes repete para o povo que eles não estão herdando a Terra Prometida porque são pessoas boas ou porque eles merecem aquilo, mas porque foi Deus unicamente quem fez aquilo por eles, tá bom? Na sequência do texto, no quadro seguinte, nós temos então, como eu falei, um detalhar dessa grande exortação, aquilo que nós chamamos de as estipulações da aliança, dessa aliança deuteronômica. Isso aparece do capítulo 12 até o capítulo de número 26, ocupando assim a maior parte do texto de Deuteronômio. E o que nós temos aqui? Nós temos algumas leis um pouco mais específicas, mas que são reflexo dessa grande exortação, desse quadro que nós temos do 4 ao 11. Leis sobre o quê? Leis sobre como a pureza deve ser observada dentro da terra a ser conquistada pelo povo. Leis sobre como que a liderança do povo, sejam eles os reis, os sacerdotes, os levitas, os juízes, como que eles devem se comportar diante do povo. Leis sobre a comunidade, leis sobre a importância da justiça social, ou seja, de não permitir que pessoas menos favorecidas sejam excluídas da terra que eles estão herdando. Então, quando você olha em um primeiro momento para o livro de Deuteronômio, podem parecer uma série de leis desconexas, mas não são, tá bom? A gente pode dizer que essas orientações que nós temos do 12 ao 26, elas são, na verdade, a consequência daquilo que nós temos anteriormente.
a consequência dos 10 mandamentos, a consequência de ter um Deus único, a consequência, ou seja, como que é vivida na prática essa teoria apresentada pelos 10 mandamentos, pela Shema e por aquilo que chama Israel, convoca Israel a ouvir o Senhor e a segui-lo fielmente. Na sequência, nós vamos ter uma outra sessão do capítulo 27 até o capítulo de número 30, que nós também vamos chamá-la de quadro interior, porque ali nós temos uma cerimônia da aliança. Esse texto aqui a gente termina o pronunciamento de Moisés por parte da lei, e agora é onde ele literalmente traz toda aquela parte didática de reunir o povo diante daqueles 2 montes, e as bênçãos e as maldições serão proclamadas nos seus respectivos montes, ou seja, é onde você tem uma dramatização da lei. Percebe o esforço que Moisés faz no final da sua vida, sob orientação do Senhor, para que aquelas pessoas de fato inculquem, né, a lei no seu coração e na sua mente também, e absorvam a seriedade daquilo que está diante deles, tá bom? Então, nesse quadro interior, na parte 27 ao 30, nós temos essa celebração, uma cerimônia que traz a aliança, tá bom? E por fim, capítulo 31 até o capítulo 34, nós temos novamente esse quadro exterior, que é quando se olha para frente, é quando algumas questões finais serão resolvidas, como o cântico de Moisés, a própria morte de Moisés, mas agora o olhar já é adiante, agora já é Moisés morre porque surge um novo líder, Josué já é indicado, já é aceito pelo povo, as últimas considerações sobre Moisés, elas ao mesmo tempo são as primeiras sobre Josué, então agora o olhar já é para frente, já é para considerar aquilo que está diante das pessoas, tá bom? Então essa é uma das formas que a gente tem de entender o conteúdo do livro de Deuteronômio. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, você deve ter percebido esses recuos, não é? E também a combinação dos nomes. Primeira sessão chama quadro exterior, a última também, a segunda quadro interior, a penúltima também, e no meio nós temos o meio, né? O centro. Por quê? Isso é uma estrutura hebraica muito conhecida, chamada de quiasmo, bom? É como se fosse uma espécie de uma rima que eles têm, em que na verdade a preocupação não é como na nossa poesia, para que os últimos sons das últimas palavras da linha se combinem, mas são ideias combinadas. Então perceba o seguinte, ó, o que nós temos de ideia do capítulo 1 até o capítulo de número 3 é o oposto do que nós temos de ideia do capítulo 31 ao capítulo 34, formando assim esse quadro exterior. É o oposto, mas ao mesmo tempo é um oposto perfeito, porque se você tem do capítulo 1 ao capítulo 3 um olhar para trás, para aquilo que Deus já fez, agora do capítulo 31 ao 34 você tem um olhar para frente, para aquilo que Deus vai fazer. A mesma coisa acontece com a segunda combinação. Olha ali, o quadro interior do 4 ao 11, que é uma exortação da aliança, e o 27 ao 30, também quadro interior, que é a celebração dessa exortação que foi dada. E no meio você tem aí o que não tem combinação. Por que não tem combinação? Porque o quiasma, ele sempre vai formar, deixa eu ver como é que eu faço aqui o desenho. O quiasma, ele sempre vai formar esse afunilamento, porque quando ele afunila, essa parte do meio, essa parte central, é a parte mais importante. Então é o cerne, é o tutano, vamos dizer assim, da estrutura. Isso era muito comum mesmo dentro do formato hebreu de se escrever. Isso vai continuar durante muitos anos na cultura deles, e você pode observar de fato essa combinação de conteúdos, tá bom? Do começo com o final, do segundo com o penúltimo e assim por diante, tá joia? Então mais um olhar aí para você perceber essa combinação, essa estrutura de quiasmo que nós temos, tá bom? Por fim, o que eu gostaria de considerar com você nessa nossa primeira abordagem aqui sobre o livro de Deuteronômio é a mensagem do livro, ou seja, eu quero destacar algumas coisas aqui para você observar durante a sua leitura, e destacar essas coisas significa convidar você a estar atento a elas enquanto você vai lendo o livro de Deuteronômio, tá bom? Primeiro, e eu acho essa uma das coisas mais sensacionais em Deuteronômio, a certeza do que não se vê, a terra prometida. Por quê? Porque você vai perceber que, imagina a cena, tá bom? Moisés está reunido com o povo, eles estão na beira da terra prometida, eles estão ali na cara do gol, agora é o momento de entrar.
Só que não é uma entrada fácil, não é uma entrada que eles vão ser bem recepcionados, eles vão precisar lutar. Então a gente poderia pensar que a ênfase desse momento seria exortar o povo sobre como lutar, ou seria animá-los para falar, olha, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Mas você percebe que a maior preocupação de Deuteronômio não é em mostrar se Deus vai dar ou não vai dar a terra, porque isso está estabelecido, isso está claro, isso está subentendido. A preocupação é se quando Deus der a terra, que é o que vai acontecer, o povo vai se manter fiel ao Senhor ou não. Então, diversas vezes, observa na sua leitura de Deuteronômio, Moisés falando para o povo coisa assim, olha, quando vocês entrarem lá e vocês perceberem o melhor da terra à disposição de vocês, e vocês tiverem aquelas colheitas abundantes, e vocês se assentarem, desfrutarem daquela refeição primorosa diante de vocês, não se esqueçam do Senhor, porque foi o Senhor que colocou vocês lá. Então, o que é interessante em todo o livro de Deuteronômio? É como se eles já tivessem conquistado a terra. É como se a terra já estivesse dominada por eles e agora eles estão passando umas orientações finais, mas a certeza de que Deus vai cumprir a sua promessa é tão grande da parte de Deus e da parte de Moisés que a preocupação pode ser não a de garantir para o povo que eles vão conseguir, mas é dizer o que precisa acontecer depois deles conseguirem. Ou seja, é uma combinação muito forte com a declaração que a gente tem no livro de Hebreus sobre o que é fé, não é? Essa certeza sobre uma coisa que ainda não está diante de nós, tá bom? Próximo tema que eu gostaria de convidar você a observar durante a sua leitura é justamente essa questão da Shema, tá bom? Que está ali no capítulo 6, versículo 4 a versículo 9 de Israel, de Deuteronômio, e você vai observar que essa declaração Shema Israel, quer dizer, ouve Israel, ouça Israel, essa declaração ela vai se tornar de fato teologicamente aquilo que mais orienta, aquilo que mais direciona o povo de Israel e não só o povo de Israel, não é apenas, eu não quero que você preste atenção simplesmente por ser uma declaração histórica muito forte, eu quero que você preste atenção porque você vai observar que essa declaração sobre quem é Deus modela a forma que o povo deve viver com relação a esse Deus. Isso tudo tem muito a ver com a nossa vida, não é? Aquilo que nós declaramos sobre Deus precisa influenciar, precisa demonstrar da nossa prática a diferença que faz servir a um Deus como nós servimos. Bom, então dá uma observadinha nisso enquanto você estiver lendo. Próximo tema importante para a gente é a eleição incondicional de Israel. Isso aparece em vários textos, mas eu gostaria de convidar você a perceber especialmente na leitura do capítulo ali do capítulo 8 ao capítulo de número 9, você perceber que é muito claro a declaração de Deus, de falar, olha, eu escolhi vocês porque eu quis, eu escolhi vocês porque eu amei vocês e não porque houvesse em vocês algum mérito, ou seja, vocês não estão entrando na Terra Prometida por algo sensacional que vocês fizeram, pelo contrário, olhem para a história de vocês, olhem para quem foram vocês ao longo de todos esses anos e vocês vão perceber que vocês só estão entrando na terra mesmo porque eu estou concedendo ela para vocês. Então, sou eu, Senhor, quem estou escolhendo vocês, tá? Próximo tema que eu gostaria de que você atentasse no livro de Deuteronômio é sobre a necessidade em destruir ídolos, em destruir a adoração pagã e em destruir os idólatras também. Isso aqui entra mais uma vez naquelas questões que são para nós talvez mais difíceis, mas Deus dá essas orientações para as pessoas que estão entrando na terra. Primeiro, eles devem destruir os ídolos que estão ali, ou seja, eles vão chegar em uma terra que tem postes de tudo que é canto, tem estátua em tudo que é canto, e eles devem destruir esses ídolos. Não existe uma aceitação cultural, não existe um respeito pela obra dos povos anteriores, não, os ídolos devem ser destruídos. E até a gente concorda, mas observa aqui na sequência, Deus sempre vai dizer que não é apenas destruir os ídolos, mas ele vai dizer, quando vocês entrarem em Canaã, vocês não devem me adorar da mesma forma que aquele povo adorava os deuses deles. Então, não são apenas os ídolos que devem ser destruídos, mas a adoração também deve ser destruída. Por quê? Porque você precisa ter em mente algo que já foi dito algumas vezes no Pentateuco, mas que costuma fugir da nossa atenção, que é, esses povos não são povos simplesmente pacíficos, morais,
tementes ao Senhor, que agora vão ser desalojados porque Deus precisa colocar Israel em algum lugar. Deus é claro várias vezes em dizer que ele não apenas está concedendo uma terra para Israel, como ele está acertando as contas também com os cananeus. Aquelas pessoas sacrificam crianças a Baal e a seus ídolos, aquelas pessoas são imorais, aquelas pessoas são violentas, aquelas pessoas de fato não têm um respeito pela vida e por isso é que Deus não deve ser adorado da mesma forma que os deuses deles devem ser adorados. Israel precisa entender que é diferente em todos os sentidos, ou seja, não basta simplesmente nós destruirmos os ídolos, nós chegarmos na Terra Prometida e eliminarmos as estátuas que tem lá, mas nós também não podemos absorver o meio de adoração deles. E por fim, também os idólatras devem ser destruídos, né? E Deus deixa claro isso. Ele coloca que alguns povos eles vão destruir os guerreiros, os homens, mas eles podem preservar as crianças e as mulheres, mas determinados povos, ele fala, esses vocês vão destruí-los completamente, porque eles têm contas a acertar comigo, eles têm pendências por conta da imoralidade, por conta do seu paganismo, da sua violência. Então, a gente precisa atentar a isso, que Deus não está simplesmente mandando o povo lutar e ocupar um lugar, mas a destruir aquela sociedade doentia e violenta que ocupava a terra de Canaã, tá bom? Próximo tema interessante para você observar é a intolerância de Deus com o mal. Essa frase é repetida várias vezes no livro de Deuteronômio. Olha, vocês farão tal e tal coisa, eliminem o mal do meio de vocês. E aí, se alguém conduzir vocês para adoração, vocês vão agir assim, 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 eliminem o mal do meio de vocês. E você vai observar que, mais uma vez, existe também um elemento pedagógico aqui, porque Deus repete várias vezes falando, porque daí as outras pessoas vão observar isso e aí ninguém mais vai fazer isso. Então, por exemplo, quando alguém ensinar vocês a oferecer o seu filho como sacrifício, essa pessoa deve ser eliminada, essa pessoa deve ser morta. Por quê? Porque os outros vão observar isso e vão se comportar de forma diferente. Tem até um texto pra gente, né, que é assustador, assim, em Deuteronômio, mas um texto que fala que quando um filho é rebelde aos pais, os pais devem apresentá-lo na porta da cidade e falar, esse filho é rebelde, esse moço não faz aquilo que eu digo, e aí, diante da insistência daquele moço em não obedecer os pais, ele é apedrejado. E por que ele é apedrejado? Deus fala, porque daí as outras pessoas de Israel vão ver isso e vão temer. Então, a ideia de que o mal precisa ser eliminado. Deus é intolerante. A gente vive um tempo de muita tolerância, mas a gente tem que observar que a santidade de Deus é intolerante ao pecado e isso deve refletir nas nossas vidas também, tá bom? Mais um tema para você observar durante a sua leitura é a relação entre aqueles que adoram ao Senhor e a questão do pobre, a questão do necessitado. Então, o pobre é mais do que simplesmente um problema social. A pobreza é mais do que simplesmente uma questão a ser resolvida no meio do povo. A questão é que Deus está concedendo a terra para as pessoas e ao conceder a terra é preciso que ninguém seja excluído. Então você vai observar uma série de leis, uma série de ordenanças a que todas aquelas pessoas que são normalmente excluídas dos privilégios, não é? O órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o levita, né? Os levitas também que não possuem terra, eles devem ser incluídos, eles devem ser abençoados por aqueles que estão recebendo o que o Senhor está dando para eles, tá bom? Existe de fato muitas leis em Deuteronômio bem interessante que mostram sobre como o cuidado de Deus social é tão simples e ao mesmo tempo tão funcional. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões na aula, mas desde a questão de Deus estabelecer um ano para o perdão das dívidas, para que a pobreza não se estabeleça entre eles, a questão da agricultura, de você deixar parte para que os pobres recolham, mas os pobres também vão trabalhar. Isso é bem interessante de observar no livro de Deuteronômio, tá bom? Temos aqui mais uma questão para você observar, ou não? Temos aqui a previsão divina do desvio e da restauração. O que eu quero dizer com isso? Quando você olhar lá no final do livro de Deuteronômio, você vai observar que depois de tudo aquilo que Deus fala, Deus vira para Moisés e fala, Moisés, o povo vai se desviar, o povo vai seguir outros deuses,
mas por fim, depois que eles colherem as consequências na sua nação mesmo, quando eles receberem a consequência da maldição pronunciada em Ebal, eles vão se arrepender e eu vou trazê-los de volta. E isso que nós temos aqui é simplesmente a descrição de tudo aquilo panoramicamente que vai acontecer em todo o Antigo Testamento, porque o povo vai começar a caminhar debaixo do temor do Senhor, o povo logo vai esquecer do Senhor em juízes, então virão os reis e os profetas que tentarão reconduzir o povo. Isso funciona no tempo de Davi e Salomão, mas logo o povo se afasta novamente e vai colher o exílio como consequência, e é na Babilônia que o coração do povo se volta novamente para o Senhor e o Senhor os traz. Então, você vai perceber o quão profético é o livro de Deuteronômio, trazendo essa previsão, tanto de que o povo se desviaria, como também que eles finalmente seguiriam o Senhor e seriam restaurados pelo Senhor, tá bom? Vou deixar aqui para você observar mais uma vez essa bibliografia que eu tenho usado aqui na elaboração das nossas aulas, tá bom? 4 livros que podem de repente fazer parte da sua biblioteca. No nosso vídeo sobre Levítico, eu dei uma descrição um pouquinho mais detalhada sobre eles, sobre qual que é o teor de cada um deles, mas eles podem te ajudar bastante e eles estão direcionando aqui as nossas considerações, tá bom? Então esse vídeo, como eu falei, é apenas introdutório para você sentir o gostinho, para você perceber algumas coisas que você deve observar no livro de Deuteronômio, mas o nosso convite é para que você aproveite esse livro, aproveite essa repetição da lei e para que você venha participar desse bate-papo com a gente no domingo próximo na escola bíblica, tá bom? Livro de Deuteronômio de fato é belo, muitíssimo belo. É um livro que traz em sua maioria, esse relato final e tão intenso e emocionado de Moisés. E por fim você vai ver que Deus reúne e fala: Moisés, o povo vai esquecer a lei, eu conheço esse povo, então quero que você faça uma canção. E Deus pede para que Moisés faça uma canção para lembrar o povo sobre a lei. Moisés faz, o livro de Deuteronômio traz essa canção e por fim Moisés abençoa o povo e ele morre. Então o livro de Deuteronômio é o livro em que o grande patriarca Moisés ele traz os seus últimos ensinos ao povo ao repetir a lei. Ele traz uma canção que lembra esses ensinos e por fim ele abençoa o povo e é reunido ao Senhor para dali por diante Josué ser o homem que vai conduzir o povo para a terra prometida, tá bom? Então são essas considerações, anote suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, faça sua leitura para nós aproveitarmos ao máximo nosso tempo juntos no próximo domingo, tá bom? Um abraço a todos e até Josué, se Deus quiser.